Um ato em Porto Alegre, gente, muitas pessoas aqui caminhando, marchando, pedindo justiça por Orelha. Fundamental essa caminhada para que tenha punição, que os playboys não saiam impunes dessa situação horrorosa. E não é só lá, né, gente? Aqui em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, um brigadiano também quase matou um cachorro, deu um tiro nele, ele morreu, claro, depois, porque é um absurdo o que fazem. Acham que os animais são objetos, são coisas, não respeitam a vida dos animais. Por isso que Porto Alegre está fazendo essa caminhada, uma caminhada autônoma, chamada por várias pessoas, a Grazi também chamou. São assassinos, não são crianças, 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 são assassinos. É fundamental, gente, que tenha esse protesto, não só aqui, mas em todas as cidades do Brasil. É preciso ter punição, é preciso que as pessoas possam falar pelos animais. Eles não falam, mas nós falamos. É fundamental que a gente tenha punição nesse caso e em vários outros. O brigadiano aqui no Rio Grande do Sul também, que deu um tiro no cachorro, fazendo uma ação, digamos que eles estavam tentando fazer segurança, mas na verdade terminaram assassinando um cachorro. Justiça pela Orelha! Justiça pela Orelha! Justiça pela Orelha! Justiça! Então, gente, é fundamental que a gente marche em todas as cidades do Brasil. Justiça pela Orelha! Cartão vermelho também pro brigadiano que matou um cachorro no Campo Bom. Cartão vermelho para aquela senhora que enterrou vivo um cachorro. Cartão vermelho para quem abandona animais vulneráveis, animais pelas ruas. Cartão vermelho para quem não respeita a vida dos animais. Cartão vermelho para o desmatamento que destrói a fauna. Cartão vermelho para o agronegócio que mata envenenada a nossa fauna e flora brasileira. Cerrado, Caatinga, Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal. Cartão vermelho para os políticos que deveriam estar aqui e não estão, gente. Não estão aqui. Não tem nenhum político, na verdade, fazendo a luta que deveria ser feita. A direita está toda escondida. Essa é a real. Nós precisamos cada vez mais ter respeito pela vida dos animais. Cartão vermelho para a Prefeitura de Porto Alegre, que tem um hospital veterinário, que tem limite de fichas para consulta e não tem consultas descentralizadas. Cartão vermelho porque não faz as castrações que deveria. O nosso mandato já mandou por ano mais de R$80 mil para fazer castrações. E nós estamos agora nesse ato aqui, ó, lutando por justiça pro Orelha. Olha o pessoal falando aqui, ó. Justiça pela Orelha! Justiça pela Orelha! Uma marcha na redenção, gente, muito bonita. Justiça pela Orelha! 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 Justiça pela Aí, gente, fundamental essa marcha em Porto Alegre aqui, domingo, muita gente marchando, pedindo punição. Já deveriam estar presos os assassinos, dentro da cadeia, estão soltos. Esse é o problema da justiça brasileira. Tem muito vagabundo na rua.
e a polícia, quando deveria proteger, olha o que fizeram no Rio Grande do Sul. Um brigadiano deu um tiro num cachorro. Então é isso que a gente está pedindo aqui, punição, inclusive para as autoridades que não respeitam a vida dos animais. Aqui em Porto Alegre, gente, tem milhares de animais abandonados e a prefeitura não faz nada. Esse ato também é pedindo respeito e ações públicas da prefeitura de Porto Alegre, que não faz nada. Aqui tem animais abandonados, animais assassinados, animais abandonados, tem que ter responsabilização. Justiça pela orelha! Justiça pela orelha! Justiça pela orelha! Justiça pela orelha! Jamais será vencido! O povo unido 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 jamais será vencido! Covardes! 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 Mudança na lei! Mudança na lei! Mudança na lei! Mudança Aí a Aline também, municipária na luta aqui. Mudança na lei! 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 Vamos junto. Mudança na lei! 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 Vamos junto, querida. Vamos lá. Mudança Aí na a lei! luta vem, na defesa do DEMAI, na defesa dos direitos dos animais. Menos covardia, mais justiça. Menos covardia, mais justiça. Menos covardia, mais justiça. Menos covardia, mais justiça. E não para, gente, é muita gente, como eu mostrei para vocês aí, e segue a marcha aqui pela redenção, pedindo justiça, punição, porque os bandidos ainda estão soltos. Infelizmente, essa é a realidade no Brasil. Matam animais, transportam animais como carga viva. O Porto de Rio Grande acontece isso. Animais são exportados vivos. A gente tem a destruição das árvores de Porto Alegre, onde os passarinhos fazem ninhos também. É uma forma de assassinato legalizado da prefeitura. Tudo precisa de rigor da lei. Então, infelizmente, a gente tem hoje uma prefeitura podre em Porto Alegre que também mantém milhares de animais abandonados, não tem uma política pública de adoção, de castração, nada. São assassinos, não são crianças, 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 são assassinos, não são crianças. São assassinos! Não são crianças! São assassinos! Não são crianças! São assassinos! Justiça! 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 Tem muito merda! Assassinos! Covardes! Covardes! Olha a Rita Woods também na Justiça por caminhada. orelha! Justiça por orelha!
SOS Floresta Sabará e também na luta, defendendo a fauna de Porto Alegre, que a prefeitura liberou, corta da mata, destruição. Só caia. E aí, gente, bastante gente ainda caminhando aqui atrás de mim, vocês estão vendo, tá? Aqui tá mais disperso, mas o pessoal tá pedindo punição e justiça. São assassinos! Não são crianças! 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 São assassinos! E continua, gente, a caminhada tá grande, muita gente aí. Um ato muito importante, ó. Fazendo a caminhada já tá lá na frente. A caminhada já passou, já tá lá perto da URGS. E nós continuamos caminhando pedindo justiça. A classe política precisa ver isso. Porque os políticos hoje são um bando de safados que só pensam em emendas parlamentares. É isso que acontece no Congresso. Isso que acontece. Se salva 20% de pessoas honestas, decentes. O resto, que vocês sabem, infelizmente os bolsonaristas só pensam nas emendas impositivas. Dinheiro para mandar para ONG, para amiguinho, para prefeitura amiga. E não faz o que deveriam fazer. Nós deveríamos ter uma legislação rigorosa na defesa dos direitos dos animais. Mas a direita não quer isso, a gente sabe disso, a gente sabe. E esses playboys estão sendo protegidos, porque até agora a gente não viu um pronunciamento das autoridades de fato. E a prisão preventiva, tem que ter prisão preventiva. Aí ficam só e não sabemos quem foi, quem matou. Gente, rapidinho, se faz testes, impressões digitais, descobre todos os envolvidos, descobre os coniventes. Por que não pegaram os celulares deles, não apreenderam os celulares deles, dos que já estão sendo investigados? O Ministério Público precisa nos ajudar muito nisso, porque infelizmente uma parte da polícia é sem vergonha. Aqui no Rio Grande do Sul, um brigadiano deu um tiro num cachorro, como vocês viram nas imagens que eu coloquei no ar. Então um policial faz isso. O que vocês esperam? Vocês acham que eles vão investigar mesmo, vão punir os assassinos do Orelha? Eu tenho sérias dúvidas. Por isso que a gente tem que agir com força. O povo na rua, a voz do povo tem que ser ouvida. Orelha, orelha, orelha. Só o povo na rua vai poder garantir a justiça que precisa ser feita, não só nesse caso, em vários, de maus tratos aos animais. Nós precisamos de ação efetiva no Brasil inteiro. A todo momento animais são abandonados, animais estão doentes, maus tratos aos animais, animais acorrentados, sem água, sem alimento, em prisões, literalmente em celas, cadeias, e a gente precisa exigir punição e política pública. São assassinos! Não são crianças! 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 Porto Alegre, por exemplo, aqui tem maus tratos, tem abandono e a prefeitura não faz nada. Então também tem vidas em riscos em Porto Alegre. A gente precisa que Porto Alegre tenha uma política pública real de defesa dos animais. Por exemplo, estão desmatando a Zona Sul, Floresta Sabará, Floresta da Loma do Pinheiro, que tem fauna lá. A prefeitura aqui, ela é conivente com o assassinato de animais. Porto Alegre tem assassinato de animais. Porto Alegre, por exemplo, tem as capivaras vivendo no esgoto do Arroio de Lugo.
e Porto Alegre não captura as capivaras e não leva elas para uma área de preservação, que deveria já ter feito. Inclusive a vice-prefeita foi lá fazer videozinho dizendo que era uma maravilha as capivaras vivendo no meio do esgoto do dilúvio. E não é, vice-prefeita, não é. Esses animais têm que ter uma área de preservação. Então a Prefeitura de Porto Alegre, e ela é veterinária, Então tem muita coisa que tem que mudar. Orelha! 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 Porto Alegre deveria fazer castrações em massa. Sabe quantas fichas o hospital Porto Alegre tem que não aumenta o recurso para o hospital? 25 fichas por dia. Vocês acham que uma cidade com 1.400.000 habitantes, 25 fichas diárias para animais carentes, vocês acham que dá conta? Não dá. Então Porto Alegre não tem política pública também. Assim como Florianópolis não tem. Isso só acontece, abandono, assassinato de animais, porque os políticos estão sendo coniventes, não fazem política pública. Aqui vocês não veem o prefeito. O prefeito não está aqui. Os vereadores de direita não estão aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, do PT, Jonas, mais votado do PT, aqui de Porto Alegre, porque a gente tem que lutar pela vida dos animais. A gente tem que ter respeito na terra sobre qualquer ser vivo. A gente tem que ter respeito pelas plantas, pelas árvores. Olha que bonita a redenção onde a gente está fazendo a caminhada. Verde, tem que ter mais verde, mais animais. Tem que respeitar a vida dos animais. E tem gente que não respeita. Por isso, essas pessoas aqui estão ensinando. Ó. Pais coniventes, filhos assassinos. 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 As pessoas estão na rua dando exemplo e a classe política deveria entender que nesse momento de luta, a gente tem que se unir e tem que ter punição, tem que ter legislação, mas tem que ter política pública. O prefeito não está aqui. O prefeito deve estar numa churrascada. Deveria estar aqui dando exemplo e dizendo que a partir de agora ele vai fazer castrações, vai botar mais fichas no hospital, mas não tem isso. Então, por isso que a gente tem que lutar, gente, lutar muito. A classe política só quer fazer dos cargos públicos puxadinho, emprego fácil, que é isso que fazem em Porto Alegre. Depois que se elege, não faz política pública nenhuma. Na campanha dizia que ia fazer, mas agora o prefeito Melo não faz nada e deveria estar aqui na caminhada e não está. Essa é a vergonha da nossa cidade. Mas você sabe que o prefeito é bolsonarista. Os bolsonaristas são isso, infelizmente. Isso que a gente tem que lutar muito. Parabéns pelo ato. Muita gente aqui, gente. Muita gente na caminhada. Caminhada muito bonita. Viva a luta pedindo justiça pelo orelha, pelo abacate, por tantos animais assassinados. A Cobase, vocês lembram? Que foi recolher os computadores, salvar da água e não salvou os animais, deixou os animais nas gaiolas durante a enchente há 2 anos atrás. Então a gente precisa ter um alerta e boicotar essas empresas, boicotar a Cobase e fazer a luta para parar o embarque de gado vivo no Porto de Rio Grande. Porque é uma tortura animal que acontece com o embarque de gado vivo no Porto de Rio Grande. Isso tem que ser combatido. É isso aí, gente. Justiça por orelha. Orelha presente.